Olá, pessoas, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de matemática. Lembrando que eu sou a professora Roberta. Essa aula, ela foi preparada para 2 oitavos anos, né? Que é o oitavo ano I e o oitavo ano J, tudo bem? Lembrando que nós estamos na semana 6. Essa semana nós vamos estudar potenciação, tá bom? Antes que vocês perguntem, mas professora, foi muito rápido o primeiro capítulo da apostila. Calma, o capítulo da apostila, ele foi curto assim, eu resumi muita coisa lá. Por que que eu fiz isso? Porque no outro momento nós vamos voltar nesse conteúdo que a gente vai trabalhar com compasso, com réguas, transferidores, quadro, enfim. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? E esse assunto que nós vamos entrar, potenciação, ele é extremamente importante, tanto quanto o conteúdo do primeiro capítulo, só que esse daqui vocês apresentam um pouco mais de dificuldade, então a gente vai ficar um pouco mais de tempo nesse conteúdo e vamos bem devagar, tudo bem, turma? E eu quero assim que vocês tirem dúvidas, façam os exercícios, tá bom? Vai ter bastante exercício para vocês praticar e prestem bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, gente, vamos começar com o nosso conteúdo de potenciação, né? Naquela primeira imagem, né, do primeiro slide que vocês viram lá com o meu nome, o que aparece? Que é a mesma imagem da apostila, cheia de bactérias, né? Por que isso? Porque, veja bem, considere que cada nova geração de bactéria, o número da população é o dobro da anterior. Deste modo, a partir de uma única bactéria, as novas gerações terão as seguintes quantidades de indivíduos. Então, vamos lá, ó. O que acontece? Ó, na primeira etapa aqui, né, de bactéria, eu tenho 2 vezes 1 igual a 2. Na segunda etapa, eu vou ter o quê? É o dobro, né? 2 vezes 2 é 4. Na terceira etapa, eu vou ter o quê? 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, vamos lá, ver o próximo. Assim sucessivamente. Então, vamos lá. O que acontece? Podemos escrever a quantidade de bactérias em cada geração na nova de uma potência de base 2, como consta nessa tabelinha abaixo aqui. Né? Então, vamos lá, ó. Aqui, vamos entender essa tabela. Aqui eu tenho ó, as etapas. Etapa 0, etapa 1, 2, 3, 4. Ah, professora, por que etapa N? Porque continua, em vez de eu ficar infinitamente escrevendo etapa 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, eu coloco o que? N, indica o quê? Que ela continua, pode ser qualquer número? Pode ser qualquer número, gente, pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, à vontade, tá bom? Então, esse N indica que continua, ou seja, pode ser qualquer número. O que acontece? Vamos escrever em forma de potência, né? Então, aqui, 2 é a base. Esse número que está aqui embaixo, a gente chama-se de base. E o número que está aqui em cima, a gente chama de expoente. Então, aqui a base, como o exercício falou, o exemplo nosso aqui falou, a base é 2. Então, 2 elevado a 0, que é a etapa 0. Próxima etapa não é a etapa 1, então eu faço 2 elevado a 1. Preste bem atenção, a próxima etapa, não é a etapa 2, então eu faço 2 elevado a 2. Próxima etapa, não é a etapa 3, então eu faço 2 elevado a 3. Próxima etapa, não é 4, então eu coloco 2 elevado a 4. A próxima etapa não é n, então eu coloco 2 elevado a n. Detalhe, lembrando que esse n pode ser qualquer número, tudo bem? Então, o número de bactérias, aqui é o seguinte, ó, é o cálculo dessa potência. 2 elevado a 0 é quanto? É 1. Porque é por definição, qualquer número, gente, elevado a 0 sempre é 1. Se eu tiver 1000 elevado a 0, é 1. Se eu tiver 10 milhões elevado a 0, é 1. Por definição, qualquer número elevado a 0 é 1, tudo bem? O que acontece? E 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Por quê? Gente, presta atenção, a base
É o número que eu vou repetir. E o expoente indica quantas vezes a base está sendo repetida e multiplicado por ela mesma. Então, vamos nesse outro exemplo aqui, ó. 2 elevado a 2. O que é 2 elevado a 2? Eu vou pegar até o lapisinho aqui, a caneta aqui, né, ó. E vou fazer com vocês, ó. 2 elevado a 2 é 2, ó, vezes 2. Por quê, gente? Aqui a base não é 2? É 2. O expoente é 2. Então, a base indica quem é repetido. E o expoente, quantas vezes. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Coloquei aqui. Agora, o próximo, ó, vou fazer esse daqui com vocês. 2 elevado a 3. A base não é 2? Exatamente, ó, a base é 2. Quantas vezes a base vai ter que ser repetida? 3. Então, fica 2, ó, vezes 2, ó, vezes 2, certo? Ó, o que eu vou fazer aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8, certo? Coloquei o resultado aqui. E agora, 2 elevado a 4 indica o quê? Quantas vezes a base está sendo repetida? 4 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, ó, vezes 2. Vou repetir o 2 quantas vezes, turma? 4 vezes, tudo bem? Ó. Então, ó, repetir ele 4 vezes. Lembrando que eu tô fazendo esse de baixo aqui, ó. Opa, esse daqui, tudo bem? 2 elevado a 4. Então, o que eu faço? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, ó, esse símbolo aqui é a multiplicação. Ficou meio estranho, né, ó? Essa bolinha. Então, vamos lá, ó. Opa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Tudo bem, turma? Certo? E aqui, professora, 2 elevado a n. Então, 2 elevado a n vai depender o valor do n aqui, entendeu? Se o n for 10, eu vou ter que repetir o 2 quantas vezes? 10 vezes, tudo bem? Vamos para o próximo agora. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aí. O que acontece aqui, né? A operação usada para representar a multiplicação de fatores iguais é chamada de potenciação, cujos elementos são a base, o expoente e a potência. Então, no slide anterior, lembra que eu falei? A base é o número que está aqui embaixo, ou seja, é o 2. E o expoente é o quê? É o número que está aqui em cima, que ele indica o número de fatores que se repetem. E o resultado a gente chama de potência, né? Então, aqui, ó, podemos definir de modo geral, né? Então, ó, A elevado a N indica o quê? Esse N indica quantas vezes o A está sendo repetido, tudo bem? Sendo que A e N, números inteiros com N maior que 1, tudo bem? Ah, professora, por que esse n ele pode ser negativo? Ele pode ser negativo, mas quando ele for negativo, a gente vai transformar ele em positivo. Depois eu vou explicar como, tá bom? Então, vamos lá. Definimos também como a elevado a 1 é igual a A. Quando A é diferente de zero. E quando A é elevado a zero, esse A, gente, pode ser qualquer número, tá bom? Inteiros. Qualquer número, tudo bem? Lembra que eu falei no slide anterior? Qualquer número elevado a zero sempre será o quê? 1. E isso que vocês precisam guardar. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Agora, quando a base é uma fração, podemos elevar o numerador e o denominador ao expoente dado e calcular o resultado. Veja o exemplo. Nossa, professora, não entendi nada. Calma. Quando eu te mostrar o exemplo, você vai entender. Presta atenção. Eu tenho uma fração aqui, olha, 3 sobre 2, tudo bem? Então, essa fração aqui, ela está sendo elevada a 3, tudo bem? O que acontece? Quantas vezes a base aqui, lembrando que é quem? 3 sobre 2, 3 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Quantas vezes ela está sendo repetida? 3 vezes. Então, o que acontece? Aqui, professora, mas por que separou?
pode separar também, ó, 3 elevado a 3 e 2 elevado a 3, tudo bem? Então, o que acontece, ó, o número aqui, o 3, ele está sendo repetido quantas vezes? Por ironia do destino, 3 vezes. Ironia do destino não, né? Que o exercício colocou aqui, o exemplo, né? Então, fica 3 vezes 3 vezes 3. E embaixo fica o quê? O 2 está sendo repetido quantas vezes? 3. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2. Aí, eu pego e resolvo, né? Vamos resolver primeiro o numerador, que é o numerador, é o número que está aqui em cima da minha fração. E o denominador é o número que está embaixo da minha fração. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Coloca a barrinha aqui, que indica a divisão, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 3 sobre 2 elevado a 3 dá quanto? 27 sobre 8. Tudo bem? Então, vamos lá. Ou ainda, eu posso pegar e não fazer essa separação. Pegar é o seguinte, ó. Não é 2, é 3 sobre 2 elevado a 3? Quantas vezes a fração está sendo repetida? 3 vezes, né? Então, eu copio 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Aí, eu faço o mesmo processo que eu fiz, ó. Denominador multiplica com denominador. E numerador, lembra que o numerador é o número que está aqui em cima, multiplica com numerador. Numerador com numerador, denominador com o denominador. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá aqui. O de baixo fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok, ó? Mesmo resultado, gente. Vou até pegar a caneta aqui, ó. Aqui deu 27 sobre 8 e aqui 27 sobre 8. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Ou melhor, antes do exemplo, eu já vou falar o seguinte para vocês. Quando a base da potência é o número decimal, podemos multiplicar os fatores do mesmo modo que fazemos com os números inteiros. Por exemplo, vamos por exemplo que no exemplo vocês... Então, vamos lá, turma. Vamos para o exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, o que acontece, ó? Aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui para me escrever. Eu tenho, ó, 0,53 elevado a 2, ou elevado ao quadrado. Então, o que que acontece, ó? A base é o 0,53 e o expoente aqui é o 2. Quantas vezes a base está sendo repetida? 2 vezes. Então, vai ficar 0,53 vezes 0,53. Que a gente vai encontrar, fazendo a multiplicação, a gente vai encontrar o valor de 0,2809. Tudo bem? Então, vamos lá. O que acontece? Em uma potência em que a base é diferente de zero, devemos observar as seguintes situações. Então, vamos lá. Quando o expoente é um número par, a potência é sempre um inteiro positivo. Então, vamos lá, ó. Aqui, o expoente não é um número par, então o resultado é o quê? É positivo. Detalhe, isso é que deixar bem claro para vocês. Se a base, ó, for positiva, né? E o expoente for par, o resultado será positivo. Agora, a gente tem um segundo caso. Antes do segundo caso, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Exemplo, ó, eu tenho menos 5 elevado a 4. Ó, esquece esse resultado aqui, sem olhar o resultado, né? Que vai ser positivo. Só olhando aqui, a base é negativa e o expoente é par, o que que acontece? Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ser positivo, tudo bem? Agora, se, por exemplo, eu tiver a base negativa e o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Vamos ver o exemplo, respira. Vamos lá. Antes do exemplo, né, vamos colocar esse aqui pela definição que eu já falei nos slides anteriores, que é o seguinte: qualquer número elevado a zero é o quê? É 1. Quando eu falo qualquer número, é qualquer número elevado a zero é 1. Então, vamos lá, ó. Aqui, eu tenho 3 elevado ao 2, ou 3 ao quadrado.
é 3 vezes 3, que é igual a 9. Por quê? A base está sendo repetida quantas vezes? 2 vezes. Então, vamos lá para um outro caso agora. Quando o expoente, né, ó, for ímpar e a potência tem sempre o mesmo sinal da base. Então, vamos lá, ó, exemplo. Veja bem, ó, a base aqui é negativa, o expoente não é ímpar, ó, o expoente é ímpar. Então, se o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo, tudo bem? Ó, veja bem, menos com menos na multiplicação dá o quê? Dá mais, ó. Quando eu faço esse daqui, ó, vezes esse, menos com menos na multiplicação dá mais. 3 vezes 3 dá 9, ó. Essa parte aqui deu mais 9. Agora, quando eu faço aqui, ó, mais 9 vezes menos 3, mais com menos vai dar menos na multiplicação. 3 vezes 29, né? Vezes 3 dá 27, tudo bem? Então, aqui nessa parte de baixo eu fiz mais 9 vezes, ó, menos 3. Então, o que acontece, ó? De novo, mais com menos sinais diferentes vai dar negativo. 9 vezes 3 é 27, então dá menos 27. Tudo bem, turma? Ó. Então, quero que vocês guardem o seguinte, toda vez que a base for negativa, ó, base negativa, o que vai me interessar é esse sinal aqui, e o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. E se por acaso o expoente aqui, ó, fosse par, o que ia acontecer? Isso daqui seria positivo, certo, turma? Ou não? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui embaixo, olha. Aqui a base é positiva. Mesmo o expoente sendo ímpar, o que acontece? Gente, é sempre positivo aqui, né? A base não é sempre positiva, então não vai influenciar absolutamente nada se o expoente for par ou se for ímpar. Por isso que eu falo para vocês, vocês vão usar essa regrinha toda vez o quê? Que a base for negativa, tudo bem? Aí, para eu saber se o resultado é positivo ou negativo, eu vou analisar o quê? O expoente. Aí eu vejo, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. E se o expoente for ímpar, o expoente ímpar, o resultado vai ser negativo, tudo bem? Então, vamos lá, turminha. Agora, eu vou falar o seguinte para vocês, é sobre as instruções. Que essa semana, o que aconteceu? Muitos alunos deixaram um recado lá para mim no Google Classroom, falando que, ai, professora, eu não fiz atividade da semana anterior porque eu não tinha compasso, eu não tinha esquadro. Minha mãe vai comprar compasso e esquadro essa semana. Gente, nas atividades que eu passei para vocês, lá no link da atividade, não tinha nada para vocês trabalharem com compasso e transferidor. Só era para vocês o quê? Fazer a leitura da página, quem não assistiu às aulas, né? E responder as perguntas. Assistiu a aula que eu digo do link que eu passei para vocês. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Olha, esse daqui eu coloco no Google Classroom, vocês vão ver lá as instruções. Então, nas instruções, vem esse anexo aqui, que vem aqui, a data da atividade, no caso, essa semana. Atividade é de 8 até o dia 12, ou seja, de segunda até sexta-feira, vocês devem desenvolver essa atividade. O que acontece? Aí, para vocês enviarem, vocês têm até dia 14 de março, ou seja, no domingo. Eu sempre deixo a atividade para vocês entregarem no domingo, certo? Aí aqui tá o nome da disciplina, que é matemática, o meu nome, que é Roberta. Não esqueça, a professora de matemática do 8º I e 8º J é a professora Roberta, tudo bem? Aqui eu coloquei também um e-mail, se no Google Classroom vocês acham que tá demorando, sei lá, aconteceu alguma coisa, pode mandar e-mail também, coloquei o e-mail aqui, tudo bem?
Aí o que acontece? Aqui é a semana que nós estamos, semana 6, e aqui a habilidade, aqui embaixo a contextualização da atividade. Aqui embaixo, quando eu falo, leia as instruções, aí tá escrito, essa semana iremos começar com conteúdo de potência, com expoentes inteiros, aí que tá explicando, tudo bem? Aí tem o link dos vídeos da aula e tem também o link da atividade para vocês enviarem, entendeu? Então, o que acontece? O aluno que está sem internet, ele vai ter que ir lá na escola e pegar as atividades impressas e depois vai ter que mandar lá na escola, enfim. Que acontece, gente? Quem tá em casa e quem tá, quem tá com acesso à internet, quem tá sem acesso, vai fazer as mesmas atividades. Agora, eu não sei de onde que vocês tiraram da cabeça que eu pedi transferidores quadro, gente. Em nenhum momento eu pedi para vocês transferidores quadro. Porque essa matéria do primeiro capítulo da nossa apostila, depois a gente vai, em um segundo momento, nós vamos voltar, aí sim a gente vai trabalhar com esse quadro transferidor, mas agora não, entendeu? Agora o que eu passei para vocês é que eu preciso que vocês saibam lá, as perguntinhas que eu fiz lá no linkzinho, é que eu preciso que vocês saibam, porque depois no segundo momento, nós iremos voltar com aquele conteúdo, tudo bem? Essa parte aqui de potenciação vai ser a mesma coisa. Vou passar o link dessa aula e o link da atividade que vocês vão me entregar até dia 14 de março. Quando for dia 14 de março, 23 horas e 59 minutos, essa atividade vai estar bloqueada, tudo bem? Ou seja, façam até no dia 14, né? 14 de março. Tudo bem, turma? Qualquer dúvida, perguntem lá no Classroom, né? E pergunte também, pode mandar por e-mail também, tá bom, turma? Lembrando que eu sou a professora Roberta de matemática, porque acho que vocês estão fazendo uma salada de fruta aí que vocês não sabem do que eu dou aula, tudo bem? Professora Roberta, 8º ano, I e J, matemática, tudo bem, turma? Então, bons estudos aí e bom começo de semana para todos.